Por que se dar o trabalho de fazer uma palestra? Por que não preferir simplesmente mandar o texto por e-mail para cada membro em potencial da plateia? Um dos motivos pelos quais me encantei com o TED foi o fato de perceber que as palestras, feitas de forma correta, podiam proporcionar algo mais, que simplesmente não se pode extrair da palavra impressa. Mas o que é esse algo mais? É a dimensão humana, que transforma informação em inspiração. Tenho em minhas mãos um dos melhores livros sobre palestras já escritos na Terra. TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público, escrito pelo Chris Anderson, que é presidente do TED. Esse vídeo é para você que quer fazer apresentações, seja uma apresentação curta no trabalho, seja um TCC na faculdade, seja de fato uma palestra, finalmente dominar os palcos de forma tão profissional a ponto de ser pago para palestrar. Olá, eu gosto de dinheiro. Hoje eu ganho algumas dezenas de milhares de reais por palestra de uma hora que eu faço, mas não foi do nada, foi muito treino para chegar até aqui. E se você ficar até o final desse vídeo, você vai adquirir um ferramental de palestras extremamente avançado. Diria até que mais avançado que muitos cursos pagos de palestras que cobram para te ensinar coisas que neste vídeo serão reveladas para você sem custo algum. Então não se esquece de se inscrever no canal para o conteúdo chegar até você e vamos lá pro conteúdo de hoje. TED vem de uma sigla que é Tecnologia, Entretenimento e Design. Ele surgiu lá em 1984, que era um ano que tava tendo muita efervescência cultural, tava lançando CD. O CD foi lançado em 1984, o primeiro Macintosh lá da Apple, 1984. E tava tanta coisa acontecendo que os fundadores do TED, que ainda não era o Chris Anderson, eles falaram, e se a gente fizesse um ciclo de conferências para colocar a galera dessas três áreas, tecnologia, entretenimento e design, para palestrar e trocar inovações. Só que depois o TED evoluiu para ser um ciclo de conferências sobre qualquer ideia que vale a pena ser compartilhada, não mais apenas daqueles temas iniciais. Em 2022, eu pude palestrar em um evento estilo TED, o chamado TEDx. E se tem uma coisa que eu me arrependo é de não ter lido o livro do TED Talk do Chris Anderson antes, porque de fato ele traz técnicas muito importantes. Inclusive, você já talvez tenha até visto esse meu TED. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui no vídeo, vou deixar o link na descrição também. Eu estava um pouco nervoso naquele TED, por isso que eu não tô no meu máximo, mas outro dia eu conto a história do que aconteceu nos bastidores daquele TED para eu estar daquele jeito. Como fazer uma palestra inesquecível? Como apresentar algo para o público de um modo que jamais sairá das cabeças deles? Meu nome é Giovanni Begossi, mais conhecido como o professor da oratória, e hoje eu vou te ensinar as técnicas para fazer uma palestra memorável. Lembrando que haverá outros vídeos de palestras aqui nesse canal. Hoje a gente vai começar essa grande jornada. Really? Yeah. Wow. That's your expert analysis? E a primeira técnica que você deve dominar para palestrar é o conceito de linha mestra. Pega o tema da sua palestra e resuma em 15 palavras. Se você conseguir fazer um resumo de 15 palavras, que inclusive é contraintuitivo, gera uma curiosidade, melhor ainda. Lá no meu TED, quando eu palestrei, o tema foi: comunicação é o maior problema do mundo, mas também é a solução. Esse resumo de 15 palavras é a linha mestra. Quando a gente não tem essa linha, a gente acaba divagando e fazendo uma palestra muito bagunçada. Não tem no fundo aquela mensagem principal que você está tentando passar. Já quando você tem a linha mestra, é como se você tivesse as margens de uma estrada. Você pode vir por aqui, pode vir um pouquinho para lá, mas você tem uma linha para seguir. E quando você tem essa linha, você pode separar, por exemplo, 3 pontos que te ajudem a provar essa linha mestra. Então nada mais é do que esse grande fio que conecta a palestra inteira e deixa ela coesa. Todo assunto que você for abordar na sua palestra tem que estar conectado com essa linha mestra, senão vai ficar uma palestra Frankenstein, cheia de coisa aleatória e não vai ser tão impactante. Vamos tomar um cafezinho? Já pegou seu café? Segunda técnica: fale sobre o assunto mais importante da sua vida. Eu vejo muitas pessoas quererem fazer apresentações, palestras sobre temas da moda. Eu lembro, por exemplo, quando eu estudava direito e sempre chega aquele momento que a gente tem que fazer o trabalho de conclusão de curso. E eu via muita gente
fazendo TCC sobre uns temas que estavam em alta no momento, ou porque um professor achou que era bacana, mas não era o que a pessoa gostava. Aí saiu um monte de TCC sobre direito ambiental, colaboração premiada na época que estava em alta, e tudo mais quanto é tema técnico, que depois passa o tempo do TCC, aquele trabalho vai para uma gaveta e nunca mais se ouve falar dele. O que eu quero que você comece a incorporar dentro de você? Quando você sobe num palco, imagina que existe um conglomerado de pessoas doando tempo para você. Se você tá falando meia hora para uma palestra de 1000 pessoas, a gente tá falando de... Preciso da minha calculadora agora. Ai, que burro, dá 0 pra ele. 30 mil minutos. Vamos colocar em segundos agora, vezes 60. 1.800.000 segundos. Essa quantidade de tempo está sendo dada para você. Então trate isso com respeito e vamos aproveitar esse tempo para falar algo realmente importante. Algo que só você pode falar. Em vez de dar uma palestra genérica sobre um assunto que outras pessoas dominam mais que você, que tal você falar sobre algo que está intimamente conectado com a sua legitimidade, algo que faz parte da sua história de vida, algo que você estudou durante muito tempo porque você é apaixonado por esse tema. Imagina que uma pessoa foi pra guerra, inclusive a situação tá feia lá, não sei se você ficou sabendo, Irã, Israel, tá tenso. Você, porventura, vai pra guerra e você volta da guerra, você teve essa felicidade de voltar com vida. Você concorda comigo que você poderia dar um discurso incrível sobre os horrores da guerra e todo mundo ia prestar muita atenção, mesmo sem você ter pós-doutorado em história da guerra, porque você tem vivência prática, você tem legitimidade. Então fale sobre esses assuntos. Se há algo que é importante pra você, que brilha os seus olhos, que acende as suas paixões, também vai grudar a audiência nos assentos deles. Número 3. Cuidado com a maldição do conhecimento. É um viés cognitivo que foi comprovado cientificamente, que basicamente significa que quando nós aprendemos algo, é muito difícil imaginarmos como que era não saber-se algo. Você já ouviu falar que o Einstein falou que uma mente que se expande jamais volta para o seu tamanho original? Eu vejo muito isso acontecer com pessoas como médicos, advogados, pessoas que estudaram muito. Na hora de dar uma palestra, começa a usar um monte de jargão, termo técnico, palavra difícil, coisas que a audiência não percebe. Eu quero que você entenda uma coisa de uma vez por todas. As pessoas compram o que elas entendem, e elas entendem o que é fácil. Seja simples sem ser simplista. Basta ver esses vídeos que eu estou fazendo aqui. Estou te passando tanto conhecimento e eu estou tomando uma preocupação de evitar palavras muito difíceis, e se eu usar uma palavra difícil, eu explico o que é em seguida. Número 4. Use os slides de forma certa. Gente, aqui eu vou ter que entrar num tema polêmico, num tema que mexe com as emoções das pessoas. Slide pode ser o motivo da sua palestra estar sendo horrível e você nem sabe. Se você for usar slide, começa a pegar as seguintes manhas. Formato do slide, 16:9 e não 4:3. Cuidado, às vezes você está usando um computador mais antigo, ele fica naquele formato mais quadrado, ele não é moderno. Cuidado com contraste. Talvez a cor da fonte não esteja contrastando tanto com o fundo e seja ilegível. Por isso que é tão importante nós fazermos um teste humano, além do teste técnico, que é, antes de uma grande apresentação, fazer uma apresentação teste na frente de alguém, porque daí essa pessoa vai poder dar um feedback. Inclusive, se você for destacar palavras, eu recomendo destacar com negrito e não com sublinhado nem com itálico, porque não é tão perceptível. Agora, um dos maiores erros que eu vejo gente cometendo em slide é encher de texto em todo lugar. Para com isso. As pessoas só conseguem fazer uma coisa de cada vez. Se você coloca texto no slide, ou ela vai ler ou ela vai te ouvir. Se ela tá lendo, ela não tá te ouvindo. Se ela tá te ouvindo, ela não tá lendo. Então cria uma confusão mental e, pior, te deixa irrelevante no palco. Vamos simplificar os slides. Colocar uma ideia por slide, uma palavra, uma frase, uma imagem, um gráfico. Isso é comprovado pela neurociência. Eu vivo falando sobre aquela tese do Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, que nós temos 2 cérebros. O cérebro que é mais lento e inteligente e o mais rápido e burro. Quando você coloca tópicos, automaticamente você está chamando a atenção do cérebro racional. Só que o cérebro racional não é quem dita a emoção e a atenção. Pode ser que você esteja entediando o cérebro primitivo e ele divague. Deixe o slide límbico, um slide que chame a atenção de modo impactante do ponto de vista visual para grudar o cérebro primitivo na sua apresentação. Então a gente está falando de algumas coisas sobre slides.
Mas agora eu vou explodir sua cabeça. E se eu te falasse que eu já dei uma palestra de 8 horas sem slide seguidas? Não, Giovanni, você tá mentindo. Você conversa pra boi dormir 8 horas, quer enganar quem? Verdade. Foi lá em Fortaleza, num evento chamado IES, de uma cara parceira minha chamada Nayara Bezerra. Eu fiquei alternando entre métodos que eu tenho memorizado, e eu vou te ensinar sobre memorização. Fiquei alternando histórias, vamos aprender sobre storytelling nesse canal. Em terceiro lugar, dinâmicas. Fiz campeonato de trocadilho no meio da palestra. Então, quando você está treinado nas armas da persuasão, você faz o que você quiser e nem de slide você precisa. Imagina um comediante de stand-up que ele não usa slide, mas ele só tem microfone e precisa engajar toda uma audiência que pagou pra estar ali. Léo Lins, Murilo Couto, Fábio Rabin, e eu me inspiro nesses caras. E eu falo, poxa, por que eu não posso fazer igual numa palestra? E se eu for lá e ficar só com o microfone sem slide? A atenção de todo mundo está em mim, e aí eu não tenho como ficar usando o slide de muleta. Não tem como ficar lendo o slide. Não tem como eu me entediar a minha plateia. Antes de ir pro número 5, deixa eu até dar uma recomendação de livro. Eu falei pra vocês que eu ia falar sobre livros de palestras. Tem 3 livros que pra mim são os top 3 pra quem quer palestrar. Dale Carnegie, Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro, de tão bom que ele é. Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Bultmann. Com certeza terá um vídeo só sobre esse livro. E o que eu já falei, que é o TED. Se você ler estes 3 livros, acabou. Você vai virar uma máquina de palestrar. Eu vou deixar até aqui na descrição o link desses livros, porque você vai se tornar uma máquina de falar em público. Então vamos pro número 5, memorização. Afinal, eu devo decorar a minha palestra ou não? Tem 2 caminhos aqui. Tem o caminho de decorar, e tudo bem você decorar. Atores decoram suas falas. O ator, ele tem essa habilidade de decorar, mas falar cada texto como se fosse a primeira vez. Qual que é o problema? Para você decorar neste grau, nível ator, para não ficar mecânico, não ficar artificial, você precisa de muito ensaio. Então é um tempo que você precisa despender aqui, e muitas pessoas não têm esse tempo, essa paciência. E é por isso que existe esse outro caminho, que é o caminho de não decorar palavra por palavra. Pelo contrário, você constrói a palestra por tópicos e você aprende o conteúdo. Eu prefiro muito mais essa abordagem aqui, porque o risco de você decorar e ficar mecânico ou de dar branco é muito grande. Qual que é a melhor forma de estruturar uma palestra de uma forma que eu consiga lembrar dela? Meditando sobre o tema. Quando você para na cadeira aqui, começa a raciocinar. O que eu sei sobre esse tema? Que experiências de vida eu tenho que tem a ver com esse tema? O que eu aprendi que eu posso falar sobre esse tema? Daqui a pouco você pega uma coisa, junta aqui, junta ali, tal, e você tem uma palestra orgânica. E aí eu vou recomendar uma coisa maravilhosa para você. Decore a estrutura, não o conteúdo. Como assim a estrutura? Eu tenho uma palestra em que eu ensino os 3 Cs da comunicação: clareza, confiança e convencimento. Eu sei que eu vou entrar de um jeito, eu sei que no corpo da palestra eu vou falar os 3 Cs, e eu sei que no fim da palestra eu vou contar tal história. Pronto! Mesmo que eu queira improvisar, mesmo que eu queira interagir com a plateia, eu decorei a estrutura, e o conteúdo eu sei. Então decore a estrutura e não o conteúdo. Número 6. Gerencie o seu tempo. Tem muita gente que não sabe gestão de tempo. Aí o que acontece? Vai dar merda isso. Tenho 1 hora pra falar. Você pode falar rápido demais, porque você tava nervoso, e aí você usa 10 minutos do tempo e você sai deixando 50 minutos e todo mundo fica assim: eu sou uma piada pra você? E tem também a possibilidade de você estourar o tempo. Você tinha 1 hora, falou 2. Novamente, a organização do evento tá ali te olhando, querendo te matar. E eu já vi isso acontecer. Palestrantes bons, profissionais, estourando o tempo. Uma vez eu fui acompanhar uma aluna, que eu não vou falar o nome, e ela foi palestrar num evento muito importante, um dos maiores eventos do Brasil. Lá estava eu nos bastidores, e eu tinha montado a palestra dela, né? Eu que tinha preparado a pessoa. Aí de repente ela estourar o tempo. E eu vi que tava estourando o tempo, porque tava no meio da palestra e faltava só 5 minutos. Eu já virei pra organização e falei: ela provavelmente vai demorar mais uns 15 minutos aí pelo andar da carruagem de onde ela tá no slide. E aí a organização começou a ficar possessa. Falou, logo depois dela, fala o dono do evento. E se ela não sair no horário certo, vai tirar tempo do dono do evento. E olha essa situação. Nossa, tem evento que eu vi que vai acumulando atraso. Cada um fala 10 minutos a mais. Aí lá no fim do evento,
um palestrante se ferra, porque todo mundo vai embora. Eu e a Micarla somos muito rigorosos com relação a isso. Se você me deu meia hora, eu vou lutar com unhas e dentes pra falar em meia hora, em uma hora, em uma hora e meia, no tempo proposto. E se eu estourar, eu vou combinar. Do tipo assim, se por acaso estourar, qual é o máximo que eu posso ir? Eu pergunto no meio da palestra, posso passar 10 minutos? Não! Eu faço isso justamente porque gestão de tempo é importante pra mim. Mas como que você, de fato, tem uma gestão de tempo? Use a técnica dos 9 décimos. Prepare uma apresentação e treine para fazer uma apresentação que preencha 90% do tempo que você tem. Se você tem uma hora para falar, faça uma apresentação e no ensaio tente atingir o tempo de 54 minutos, ou seja, 90%. Se você tem meia hora, foque em fazer, novamente a calculadora, gente, hoje eu tô devagar, 27, gente, eu tô lento hoje, meu Deus, mas também eu sou de humanas, tá? Não vem querer me criticar nos comentários, porque a minha zona de genialidade é outra. Então, se você tem uma palestra de meia hora, coloca pra você falar 27 minutos. Porque se você se empolgar, se você contar uma história a mais, se você falar um pouquinho mais devagar, dá no tempo certinho. Número 7, aqui é uma técnica mais avançada, chamada simetria ou final circular. Você já percebeu que nos filmes, o começo, geralmente ele se parece com o final, e é como se fizesse um círculo perfeito? Vamos pegar Senhor dos Anéis. Começa com os hobbits saindo do condado, termina com os hobbits chegando no condado, naquela vida boa. Esse final circular, por algum motivo, é muito satisfatório para as pessoas. Sabe o que você pode fazer? Usar isso na sua palestra. Imagina que você começa contando uma história, e essa história vai até certo ponto. E aí você continua a palestra, e no final da palestra, você retoma aquela história e faz um grande final. Isso vai ser muito impactante para a sua plateia. Técnica número 8, técnica do anjo da guarda. Essa aqui é maravilhosa para você perder o nervosismo. A gente ainda não fez vídeo aqui só de nervosismo, né? Tá faltando. Já imaginou um vídeo top, só com técnicas para destravar, perder a timidez, ansiedade, nervosismo, medo de falar em público, medo de julgamento? Seria bacana, né? Mas será que o pessoal quer? Não sei, será que a galera quer? Comenta aqui se você quer. A gente tá fazendo os vídeos que você pede. Então, se você quer esse tema ou outros temas, é só você comentar aqui pra gente ler e fazer o vídeo. A técnica do anjo da guarda é maravilhosa pra você perder o nervosismo. Sabe quando a gente tá no palco e de repente a gente olha pra algumas pessoas e elas estão com cara de poucos amigos? Estão com uma cara feia, tipo assim, ó. Ou então estão entediados. Ou então estão mexendo no celular. Isso nos desconcentra. Inconscientemente a gente começa a se perguntar: ué, eu não tô indo bem? Tá chata a minha palestra? Isso vai deixando a gente nervoso. Em vez de olhar pra quem não tá gostando, foque o seu olhar em quem está gostando. Foque o seu olhar em quem está assim, ó, anotando tudo, sorrindo, super engajado. Porque aí você vai relaxar e você vai sentir que está entre amigos, você vai sentir que está arrasando, e isso vai fazer você ficar muito mais tranquilo e performar melhor. Então use a técnica do anjo da guarda. Número 9, cuidado com o pensamento tribal. Nós, seres humanos, tendemos a ficar muito na defensiva quando a gente interpreta que está sendo atacado. Então o que você vai fazer? Evitar temas polêmicos. Em vez de você chegar no palco e começar a falar que um lado político é melhor, ou então falar que uma religião é melhor, procure evitar esses temas polêmicos, porque daí ninguém vai ficar na defensiva e não vai ter ninguém te odiando. Eu vejo muita gente entrar em polêmica desnecessária. Eu digo desnecessária porque tem polêmicas boas. A gente vai falar isso. Quando eu fizer um vídeo sobre viralização e crescimento digital, eu vou ensinar você a utilizar o gatilho mental da polarização para poder fazer a polêmica certa e viralizar do jeito certo. E essas técnicas que a gente viu hoje, que foram baseadas nesse livro aqui, se você começar a implementar, tudo vai mudar. A sua palestra vai ser inesquecível. Você será inesquecível. Algumas pessoas vão até mesmo esperar por você depois da sua palestra, só para ter uma chance de conversar com você, de tirar uma foto com você. Esse é o poder de uma comunicação de impacto. E eu, inclusive, gosto de falar que a palestra é o melhor jeito de fazer networking, porque quando você vai num evento fazer networking, você pode conhecer algumas pessoas, mas quando você palestra um evento, todo mundo do evento vai saber quem você é e em uma posição de autoridade. E aí, todo mundo vai correr atrás de você, em vez de você ter que se esforçar. Em breve vai ter um vídeo
sobre networking aqui no canal. A gente já está preparando. Então você que quer aprender a se conectar com as pessoas, já se liga, porque ele está vindo. Outra coisa que tá vindo, que aí é um spoiler, tá? Que eu nem divulguei isso direito no meu Instagram. Estamos cozinhando um grande treinamento de oratória para líderes, focados em pessoas que querem impactar, influenciar, inspirar no mercado de trabalho, galgar melhores cargos, subir na carreira, aumentar o seu salário. Se isso é uma coisa que te chama a atenção, eu vou deixar aqui na descrição o link de inscrição para esse evento, que é gratuito. E lá você vai ter acesso a um conhecimento muito, muito transformador que eu estou pessoalmente roteirizando. É um método novo, é um método diferente para você utilizar no seu trabalho. Então já deixa o seu comentário aqui, eu quero saber o que você achou desse vídeo. Eu leio todos os comentários, viu? Em especiais aqueles que me chamam pelo nome, você que já aprendeu no nosso vídeo de como ser magnético. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Tamo junto.